Glória a Deus. Aleluia. João 14, 15. Jesus está dando as últimas instruções. São as suas últimas falas que antecede o Calvário. Ele já havia liberado palavras no sermão das bem-aventuranças, Mateus 5. Ele já havia liberado palavras em cima do Monte Tabor. Jesus já havia liberado palavras às margens do Mar da Galileia, no meio da tempestade. Jesus já havia liberado palavra dentro da casa de Jairo, na porta da entrada da cidade de Naim, na entrada da cidade de Jericó, dentro da casa de Zaqueu. Inúmeras vezes, 3 anos, Jesus liberou muitas palavras para as mais diversificadas classes de pessoas possíveis, desde os nobres até os mais comuns da plebe. Jesus já havia liberado palavras aceitas, palavras que foram rejeitadas, palavras que foram questionadas pelos seus ouvintes, inúmeras palavras. Embora muitas vezes ele não precisa falar nada para se comunicar, só com o seu olhar meigo, sereno, ele já tem uma mensagem. Com o silêncio, ele já fala. Mas aqui estamos diante de algumas palavras que Jesus liberara momentos antes de ir para a cruz, um dia anterior, quando ele reúne os seus. E como eu disse sexta-feira, ele começa dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E ali ele começa um sermão para poucos. Para a multidão é um tipo de palavra, para os discípulos é outra palavra, é outro teor, é outro assunto. O nível de alcance, de compreensão de uma palavra liberada para um discípulo é mais profundo. Para o sedento é mais profundo. João 14, Jesus ele começa liberando essa palavra para os 12 em o cenáculo, após lavar os pés, após também naquele culto ser revelado um traidor, aquele em quem houver um bocado de pão molhado, esse é o que vai me trair. Na mesma reunião, Jesus está indo. O Jesus físico, o Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco, o Verbo que se fez carne, está deixando a carne. Só que antes dele ir para a cruz, ir para o sepulcro e ressuscitar e voltar ao Pai, ele havia preparado homens, 12, algumas mulheres na qual inclusive uma delas ele havia expulsado 7 demônios. Jesus precisaria se ausentar fisicamente, Jesus precisaria voltar, o tempo estava cumprido. Da mesma forma que, como diz Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus. Tinha o tempo certo para vir, para ele nascer de Maria. Também havia o tempo exato dele partir. E quando se cumpre o tempo exato dele voltar, regressar, cumprindo todas as profecias do Antigo Testamento, desde o local do nascimento, tu, Belém Efrata, Miqueias 5:2, visto que é menor entre todas as cidades, mas de ti sairá o rei. Todas as profecias do Antigo Testamento haviam sido cumpridas em Cristo.
e agora ele ia para o madeiro, para cumprir mais uma profecia predita por Isaías no capítulo 53, que diz: era desprezado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores. Enfim, profeta messiânico Isaías